Aí vai entrar agora uma questão, eu vou falar por nós dois aqui, no sentido de que fomos vereadores junto com o vereador Guto Issa. Hoje somos vereadores junto com a gestão do prefeito Guto Issa. Então nós convivemos com o então vereador, muito crítico com esse assunto que nós vamos entrar agora, que é a questão do transporte público. E por que eu estou falando isso, Marquinho? Quem não se recorda, ainda mais nós que estávamos ali na Câmara junto com ele, das inúmeras críticas que ele fazia apontando, e nós nunca defendemos que isso não procedia, com a questão da licitação, transporte público de São Roque, a gente sabe, e os mais antigos aí, mais ainda, das dificuldades que o transporte enfrenta, principalmente da segunda gestão do Efaneu para cá. Ainda como o Efaneu, nesse segundo mandato dele, começou de um jeito assim, que atendia a população, mas aí na parte final, e a gestão do Daniel, depois com o próprio Cláudio, vieram em inúmeras dificuldades, e a gente sabia que o remédio para isso se chamava dinheiro. Claro. Isso nunca foi escondido de ninguém. Só que, para utilizar o dinheiro, você tem que ter ele. Se você não tem dinheiro, você vai num supermercado, você não compra. A não ser que você passe um cartão de crédito, mas você vai ter que pagar lá na frente. De todo jeito, você vai ter que ter um dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não vai no açougue e não consegue comprar carne. Exato. Se você não tem dinheiro, você não vai na padaria e consegue comprar um pão, um bolo, enfim, seja o que for. Se você não tem dinheiro, você não leva seu filho para passear. Então, tudo é o dinheiro. O que aconteceu? Ele bate no peito, o prefeito bate no peito, que resolveu a questão do transporte público. Eu vou falar uma coisa, eu vou falar agora por mim. Eu não digo que ele resolveu. Eu digo que ele melhorou a condição do transporte público neste formato que ele fez, vírgula. Gastando o que está gastando, não tem como não funcionar. Porque se esse dinheiro existisse anteriormente e o serviço não fosse prestado à população, aí sim tinha sentido fazer a cobrança, aí sim poderia falar que era má gestão, aí sim todas essas dificuldades faria sentido da mesma forma como ele sempre criticou. Então ele bateu na questão de que o subsídio era alto, e quem se recorda aqui, eu volto lá tranquilamente, começou com 180, foi para 136, 180, depois com certeza, talvez 2, para não dizer mais, tá? Então, outra coisa, um contrato inicialmente de 7 milhões, onde uma empresa vem e faz um investimento de 8 milhões, mas aí o que tem a ver uma coisa com a outra? Onde entra o tal do marketing? Por quê? O que ele fez? Ele diminuiu o preço da passagem a R$3 para quem faz uso diário. Ótimo! Quem vai fazer uma crítica porque você diminuiu uma passagem? De forma alguma. Ele diminuiu do usuário, aumentou nas empresas, lá no Vale Transporte. Ele modificou o período de integração, que também é uma coisa benéfica. Algumas linhas hoje estão com 2 horas e não tinha esse período. Então é uma coisa boa, é elogiável, Então, algumas coisas realmente houve uma melhoria, mas dizer que resolveu o problema do transporte, não. Eu vou mais. Talvez esteja até começando agora. Porque o primeiro contrato, 7 milhões. O segundo contrato já na casa dos 8 milhões. Eu estou arredondando os números, mas é mais de 7, mais de 8. Um terceiro contrato que vier vai bater a casa de 9 milhões nesse ritmo que está indo. Corremos o risco de, pela primeira vez na história de São Roque, principalmente depois que começou a pagar o subsídio, de termos um subsídio mensal na casa de R$1 milhão. Hoje teve um vereador, acho que o vereador Alexandre mencionou, e é verdade. Daqui a pouco vai valer a pena andar de avião, porque eu não sei que custo que é esse para ter que bancar R$1 milhão de subsídio por mês. Junho foi na casa dos 500 mil, isso já teve uma melhora na população que estava fazendo o uso do transporte, porém em julho já voltou na casa dos 780. Com essa nova licitação, e aí eu vou passar os números detalhados para vocês daqui a pouco, eu estou fazendo um capitulado aqui.
Com essa nova dispensa de licitação, esse aumento de 200 mil mensais no período dos próximos 6 meses, se pegarmos o último mês, os 780 já vira 980. Se não aumentar a capacidade de passageiros fazendo uso do transporte público, São Roque corre o risco de chegar na casa de R$1 milhão de subsídio. Esse R$1 milhão não está contabilizando aquilo que a empresa arrecada. Então olha a situação de como está, e por isso que eu digo, melhorou o transporte público? Sim, não sou hipócrita, mas resolver está muito longe de solução ainda. Continua sem licitação e os valores gastos nesse momento são absurdos. Votamos o ano passado o orçamento para esse ano de 2021, onde nós aprovamos R$5.122.000 para pagar subsídio ao longo de 2021, tá? Somente nesse período de 5 meses e meio, o atual governo já gastou R$4.007.000 em subsídio. Nós temos o mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Mais 5 meses. Vai ter que ser feita uma suplementação, e se essa suplementação não for feita, vai sair recurso de algum lugar. Então, dinheiro não cai do céu, como não caiu para ninguém, não vai cair na Prefeitura de São Roque. Alguém vai pagar essa conta. Nesse momento, a conta está sendo paga pela população, por todos nós, né? Porque é com os recursos do contribuinte que está sendo arcado o subsídio. Então, o subsídio hoje, na casa de 1.300.000, como foi um novo contrato emergencial, que é o custo da operação previsto, não tem como o transporte não funcionar, Marquinhos. Tem mais é que funcionar. Eu iria assustar se o transporte não estivesse funcionando. Então eu fiz essa geralzinha aqui, Marquinhos. Depois eu vou passar os números detalhados, mas fica à vontade, porque você acompanha muito isso. Se você me permitir, desde o mandato passado, nós acompanhamos todo o processo, planilha GIPOT, para acompanhar o que ia ser subsidiado à empresa. Então, olha só, quando nós éramos tidos como vereadores da base, nós tivemos inúmeras reuniões, chamamos inúmeras vezes prefeito, proprietário da empresa, a Carla Agostinho, que era responsável pelo departamento financeiro, o departamento jurídico, sendo vereadores da base. E nós pagamos R$486.000. O vereador Guto Issa, nessa época, fez um escândalo, como é típico dele, é o marketing dele, de se vitimar. E eu era líder de governo, posso falar isso com propriedade, porque ele se vitimava para mim. E aí veio com uma conversa que Vargem Grande Paulista estava dando o transporte gratuito. Essas sessões da Câmara estão gravadas. Prefeito Guto Issa, está lançado um desafio aqui para o senhor. E eu falava, São Roque tem 382 km², trabalha com 22 ônibus, são tantas linhas. Vargem Grande Paulista tem 15 km², pasmem os senhores e as senhoras. As piores linhas, que são as intermodais, com Calcaia do Alto, Ibiúna e Cotia, são feitas e reguladas pela Artesp por linhas intermunicipais. Se não me falha a memória, Vargem Grande trabalhava na época com 6 ônibus. E eu debati incansavelmente com o hoje então prefeito Guto Issa, que apontava o dedo e lançava a população contra nós. Pois bem, é o que eu disse a 2 vereadores soberbos, jovens e empafiosos. O tempo passou e o futuro virou presente. Hoje ele paga R$800.000. Cabo Jean, nós já falamos há 4, 5 meses atrás, isso vai chegar a R$1 milhão. O empresário investiu em São Roque por uma emergencial
em 22 ônibus novos, o que deu um investimento de quase 10 milhões de reais, porque ele é bonzinho. Senhores empresários e empresárias, vamos do pequeno, micro, médio ao macro negócio. Quem é o empresário que não toma conta com uma lupa do seu dinheiro e dos seus investimentos? Quem é o empresário que investe em algo sem um documento de prestação de serviço onde esteja ali, claro, o tempo de prestação de serviço versus o que vai ser investido e empregado para se sustentar o serviço? Então querem nos contar uma história da carrochinha e depois nós somos oposição ao prefeito? Alguém da população quer que eu afiance uma operação dessa? Jamais! É óbvio que algo nesta casa, como diz o caipira, tem macuco nesse embornar. É óbvio. Onde eu descanso a minha mente e eu descanso a minha idoneidade, na certeza de que o futuro irá virar presente. Estão fazendo farra, vereadores dizendo, a população tem ônibus novo. Hoje mesmo um vereador disse uma bobagem na Câmara, porque no passado também aconteceu e todos sabiam. Não, todos não. Eu nunca soube de nada, acredito que o vereador Cabo Jean, falei hoje, se o senhor está dizendo, o senhor sabe, eu não sei. O senhor fala pelo senhor. E esses somos nós na Casa de Lei, preocupados com o erário público, mas preocupados com a boca para fora, Cabo Jean? Preocupados porque a gente não gosta do roxo do ônibus, do prefeito, do dono da Jundiá? Não, porque nós partimos de 486 mil para 900 mil e vai a 1 milhão, não está licitado. Olha aí, está na cara. É a mesma coisa que eu falar, vocês estão querendo decolar um avião sem asa, sai de dentro desse avião que ele vai bater na cabeceira da pista. E nós somos opositores? Nós queremos pão e circo? Não. Nós queremos apenas o que é certo, a responsabilidade com o erário público. E se nos provarem por A mais B que nós estamos errados, vou falar por mim agora, se o Cabo Jean me permitir, eu digo que estou errado e volto atrás da minha opinião. Mas eu quero essa comprovação em papel, escrito e assinado. De boca que as coisas vão bem, que hoje tem ônibus e que... Eu vi hoje um vereador falar na sessão da Câmara, o mesmo vereador que quando estudante foi com um cartaz na Câmara para pôr fogo em nós no dia da votação, e que ele era totalmente favorável ao transporte gratuito. Eu não sei o que acontece com esses vereadores, porque dorme pensando em azul, acorda com amarelo como a cor preferida. Eu não consigo, não fui criado para isso. E hoje ele está bravo comigo, porque ele fala que não faltam recursos para outras tantas áreas. Mas então tá bom, é assim que você pensa, vereador? É assim que você foi criado? Você chegava na sua casa com um calçado e seu pai não perguntava de onde vinha. O importante é que você está calçado. Se você pegou, emprestou, o que você fez não é interessante? Eu fui criado diferente de Vossa Excelência. Eu sempre fui obrigado a prestar conta. Então, esses assuntos eles delongam, não é, Jean? Com certeza. Porque são sérios, são críticos, e é importante nós deixarmos claro à população e mais, para devolver a palavra, Jean. Fica à vontade. Eu quero convocar a população de São Roque, por favor, humildemente, acompanhem conosco esse processo da emergencial, acompanhe conosco passo a passo esses 7 milhões, esses 8 milhões que a base de vereadores vem aceitando. Cabo Jean, Marquinhos Arruda, Niltinho Bastos, Alexandre Veterinário, e a gente vem gritando, pedindo pelo amor de Deus que não façam isso,
que isso pode acabar em bobagem, pode acabar com um problema com o erário público. Acompanhem e nos ajudem a fiscalizar. E fazendo jus aqui ao vereador Niltinho Bastos, que está nos assistindo, Niltinho, o vereador Niltinho Bastos, que tem sido um vereador também muito atuante nessa questão do transporte público, ele ingressou com uma ação junto ao Tribunal de Contas, principalmente por causa desse último contrato emergencial, porque ali a gente percebe que existem muitas questões ali que é passível sim de questionamentos, para não dizer que está errado. E quando a gente fala da questão do transporte, gente, é muito simples. Quando a gente fala do tarifa zero, qualquer município, que são poucos, aliás, no Brasil como um todo, eu estou para falar que não dá 20 municípios no Brasil como um todo, mas os municípios que têm o tarifa zero, ele é tarifa zero no nome. Tem custo isso, alguém está pagando. Se é parte da iniciativa privada, com o poder público, não interessa. Alguém está pagando. A população não paga de forma direta, mas indiretamente ela paga. Então, nesse caso, o tarifa zero, ele pode até ser bem-vindo. Se tiver um tarifa zero em São Roque, que maravilha! Não tenha dúvida de que o número de passageiros vai triplicar, quadruplicar, né? Mas isso tem um custo. Quer pôr um tarifa zero em São Roque hoje? O custo dele é 1.200.000, 1.300.000 por mês. Aí você põe um tarifa zero. Agora, o que acontece? Vou voltar lá na emergencial, Marquinhos. A emergencial foi feita em fevereiro, quando foi suspenso aquele contrato que existia com a Mirage. Na dispensa de licitação venceu a Jundiá. E desde fevereiro, desde o dia 11 de fevereiro, nós vereadores, Marquinhos Arruda, Niltinho Bastos, Alexandre Veterinário e eu, nós estamos falando, vai ter nova emergencial, não sei porquê, mas mesmo sem ter uma bola de cristal, nós falávamos, sabe quem vai ganhar essa emergencial? A Jundiá. Perguntem para mim, se vocês não sabem, quem venceu essa nova emergencial? A Jundiá. Vai ter uma nova emergencial. Sabe quem vai vencer essa nova emergencial? A Jundiá. E se tiver uma segunda emergencial posterior a essa, sabe quem vai vencer? A Jundiá. Porque ninguém, como o Marquinho falou, nenhum empresário de nenhum segmento vai rasgar dinheiro. Nenhum empresário vai fazer um investimento maior do que ele está ganhando. Então não existe isso. E simples, mesmo que a Jundiá tivesse perdido esse contrato, era simples, os ônibus são novos, mas são deles. Eles iam embora e acabou tudo isso daí. Então, nem tudo que tem uma cara bonitinha é tão bonito quanto parece. E o estrago hoje, quando eu digo estrago financeiro ao erário, não é pequeno. O transporte público tem custo sim. E por isso que eu digo que ele não foi resolvido. Ele foi melhorado. Ele tem muito a acontecer para ser resolvido. Eu vou pedir para o Rafael, por favor, colocar os números na tela. Ô Jean, pode ir falando, Marquinhos. Eu queria só dar uma resposta aqui, até se você me permitir, ou eu dou antes ou eu dou depois ao Leandro Fernandes. Leandro Fernandes, você cita aqui que era greve toda semana e recebia um subsídio. Eu fui líder de governo, acompanhei todas as reuniões entre prefeito, departamento jurídico e sindicato. O vereador Cabo Jean anda lado a lado comigo nesses 4 anos. As greves, falo isso sem medo de errar, e existe um Deus acima de nós e a justiça tarda, mas não falha. Elas sempre foram orquestradas. O sindicato apoiou o prefeito Gutuissa nos bastidores. Nós temos ouvido, ninguém é bobo. E hoje, veja como está a situação dos próprios funcionários com o sindicato e com o prefeito. Procure saber. Converse com essas pessoas e veja se elas estão felizes com o que elas vivem hoje. Anunciava-se na sexta-feira, olha, vai atrasar o pagamento na segunda, mas o pagamento era só na segunda. E já parava na sexta-feira. Então eu digo ao senhor, só quem viveu é quem sabe.
respeito a opinião do senhor, estou lhe respondendo com todo o respeito do mundo e faço questão de responder, porque é uma indagação, né, que nesse momento pode vir até contrário ao que nós estamos falando, mas eu faço questão pela idoneidade do que é o programa do Cabo Jean, do que é o Cabo Jean, do que sou eu, né? Como eu falei, nós não estamos aqui só para responder o que nos agrada, nós estamos aqui para ser quem nós somos, os legisladores, os vereadores que nós somos. Então essa não é a verdade. E prosseguindo agora, veja os números que o Cabo Jean vai apresentar e vamos tentar projetar esse futuro. Obrigado, Jean. Não, que é isso, Marquinhos, eu agradeço. E até o Leandro também. Leandro, boa noite, obrigado por estar participando, acompanhando o programa aí. Até no questionamento que você fez aqui, né, vocês acham que a Mirage era melhor do que a Jundiá, mesmo com todo o caos que fizeram na cidade? Assim, de uma forma, se eu fizer um comparativo aqui com a prestação do serviço, eu vou dizer a você que a Jundiá, sim, demonstra ser uma empresa melhor do que a Mirage. Mas eu tenho que ser justo aqui também, que se a Mirage tivesse tido acesso aos mesmos recursos que a Jundiá hoje tem e não prestasse o serviço, aí sim teria motivos para ser indagado nesse sentido, como você faz o questionamento. Porque a empresa Mirage, eu não via ela uma empresa ruim, mas a empresa Mirage também não tinha os recursos suficientes a ponto de garantir a funcionalidade do transporte público. Tanto é que o estudo que a própria Câmara Municipal contratou no ano passado demonstrou que o subsídio mais em conta que tinha naquele momento era R$701 mil. Então, quer dizer, se eu trouxer as situações numa mesma condição, talvez teríamos aí um serviço semelhante, para não dizer igual, né? Para não dizer que essa ou aquela é melhor ou pior do que a outra. Mas na proporcionalidade, a Mirage e a Aviação São Roque não tiveram as mesmas oportunidades. E aí não estou falando porque o governo não queria olhar para essas empresas, estou dizendo porque o município não tinha recursos suficientes, como por exemplo o atual prefeito assumiu um mandato com 14 milhões em caixa, que foi uma das coisas pela qual, por mais que ele não assuma, que deu conforto para ele fazer um contrato no formato como ele está fazendo. Então, assim, sendo justo com o seu questionamento, eu entendo que se eu fizer um comparativo do hoje com o ontem, no caso com a Mirage, aí na desproporção não fica justa a comparação. Então era isso que eu queria comentar com você e agradeço o seu comentário também, o seu questionamento, importante. Eu vou colocar agora na tela os números do subsídio, só para que vocês tenham uma ideia, depois vocês podem olhar com mais calma, mas eu vou fazer um resumo aqui muito simples. Com os 5.122.000 que nós aprovamos no ano passado, daria um custo mensal de R$ 426.833 e um custo médio diário, né, de 14 mil o custo do transporte público no município. Atualmente, com o que já foi gastado, tá? Considerando esses 5 meses e meio, que foi os R$ 4.007.735,23. Hoje, o custo mensal está em R$ 728. Então, Leandro, até um comparativo para você ver que isso tem uma reflexão para que tenhamos um serviço melhor hoje. Por quê? Porque aquela dificuldade, aquela falta de recurso que existia no passado, hoje ela não está acontecendo. E um custo de transporte que tinha custo diário de 14 mil, hoje ele está em 23.700. Então, agora o que acontece? Esses 5 milhões e 100, ele só dá para pagar esse mês de agosto e um pouquinho de setembro, se a gente pegar o recurso. Então, o que o prefeito vai ter que fazer? Ou ele tira dinheiro agora do caixa da prefeitura, ou ele vai ter que esvaziar alguma pasta nesse final do ano para conseguir pagar o subsídio até o final do ano. Não tem fórmula mágica. Eu vou falar por mim. Eu, vereador Cabo Jean, se vier um projeto para a Câmara neste ano, suplementando o valor do subsídio, eu sou contrário. Porque, como eu disse, um contrato emergencial de 7 milhões, que agora já passou para 8 milhões, e que se tiver um próximo, como vai ter, esse próximo já vai bater a casa dos 9 milhões, não dá, gente. Vai chegar uma hora que o dinheiro vai acabar. Então, o que acontece? Tanto que aquele vereador, que hoje prefeito, que votou contrário a esses 5 milhões e 122, mandou na LDO desse ano 9 milhões e 600. Prevendo o quê?
800 mil reais por mês. Pode ser que não gaste os 800, mas ele já está contando com essa previsão. Então quer dizer, por isso que eu digo, o transporte público não foi solucionado. Ele houve uma melhoria sim, isso é inegável, mas também houve um aumento de gastos com isso muito elevado. E isso é preocupante. E observe para vocês verem. A prefeitura muitas das vezes alega falta de recurso para algumas coisas, mas veja se ficou sem pagar o subsídio em algum momento, desde o dia 11 de fevereiro, quando a Jundiaí assumiu o município. E não vai faltar. Se tiver que tirar de algum lugar, tira, mas não vai faltar no subsídio. Então nós temos que ser justos, esta é a realidade, esta é a verdade, e está aí os números. Os números são oficiais, colhidos pela própria prefeitura. Isso daí não são números que eu inventei. Eu só não tenho o custo do transporte e a receita do mês de julho porque a prefeitura não divulgou. Mas eu tenho o valor do subsídio, que foi 781.603. E com essa nova contratação, com esse novo emergencial que teve agora no começo do ano, 200 mil reais a mais por mês. Então, se a gente pegar o último, esse 781 hoje, se tornaria 981. Se nós não tivermos uma melhora no número de pessoas fazendo uso do transporte público, corre o risco de pagar 1 milhão por mês de subsídio, fora o que a empresa arrecada, que é a bilheteria